Passando 1% do nosso tempo com Deus, hoje nós vamos receber instruções claras de como ter uma vida que glorifica a Deus. Levítico capítulo 18. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moravam, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é a sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher do seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Não faça isso porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é a sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu pai. Ela é parenta do seu pai. Não tenha relações com a irmã da sua mãe, pois ela é parenta da sua mãe. Não envergonhe o seu irmão, o irmão do seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é a sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher do seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher do seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher e com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela, nem com a filha da filha dela. São parentes, é perversidade. E não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela. Nem tenha relações com a outra, enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações com que vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou. Eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores dessa terra que nela estavam, antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava entre vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Difícil falar nisso nos dias de hoje, né? Muito difícil falar sobre isso. Essa é a vontade do Senhor. Que não nos rendemos aos desejos da carne.
Ele não fala sobre a proibição do sexo, do prazer ou do amor. Mas ele fala que para isso existe uma ordem. Existe uma ordem estabelecida por ele, daquilo que pode e não pode, daquilo que é puro e é impuro. E ele deixa claro: eu sou o Senhor. Quanto a isso, não há questionamentos. Quando nos rendemos a esses desejos da carne, ultrapassando os limites que o próprio Deus estabelece, nós é que sofremos, não é Ele. Nós sofremos, porque nós tornamos impuro aquilo que Deus criou para ser puro. E Ele declara várias vezes aqui: façam, obedeçam, ouçam, porque eu sou o Senhor. Capítulo 19. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os seus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que oferecerem no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos. Não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher, e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês. Vocês não poderão comê-lo. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Não comam nada que tenha sangue. Não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Não cortem o cabelo das têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem em pé na presença dos idosos. Honre a presença dos anciãos e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Essas são as orientações para uma vida que glorifica a Deus. Ouvir aquilo que Deus diz nos mínimos detalhes, de como devemos agir com o próximo, com aqueles que amamos e com aqueles que estão distantes de nós, com aqueles que temos intimidade e com aqueles que não temos intimidade, aqueles que devemos ouvir, aqueles que não devemos ouvir. Deus deixa claro aquilo que agrada a Ele e aquilo que não agrada. É por isso que é tão importante conhecermos a palavra de Deus, porque muitas vezes criamos um Deus na nossa mente, criamos o Deus paz e amor, aquele que aceita tudo, aquele que não tem opinião, como se Deus existisse para nos servir e para passar a mão na nossa cabeça. Não, não. Deus nos orienta para uma vida moral e digna e deixa claro aquilo que agrada e desagrada a Ele. Cabe a nós obedecer ou não. Mas Ele também deixa claro a consequência. Aquele que é desobediente, que não ouve minha palavra, que não sabe que eu sou o Senhor, é eliminado do povo de Deus. Amém?